Quando nós pensamos em agronegócio, logo imaginamos fazendas gigantescas com investimentos milionários. E hoje existe uma maneira muito mais acessível de você participar desse setor e ainda receber renda mensais através do Fiagro. Só que existe ainda muitas pessoas que não têm nem conhecimento da existência desse setor. Os FIIs eles ficaram muito populares por causa da renda passiva. Só que dentro desse mercado tem um segmento que vem crescendo bastante, que são justamente os fundos ligados ao agronegócio. Então nesse vídeo a ideia é falar um pouco a respeito desse ativo e como ele funciona, como geram renda e se vale a pena, né, investir neles a longo prazo. Os FIAGROS, eles são fundos ligados ao setor de agronegócio. Alguns investem em títulos relacionados ao setor, outros em estruturas como armazenagens, logísticas e operações agrícolas. E na prática você investe nesses fundos e recebe dividendos mensais relacionados a esse setor, que é um dos maiores setores que nós temos na nossa economia. Neste momento eu posso até citar um ativo, né, relacionado a esse setor, lembrando que não é nenhuma recomendação nem de compra e nem de venda de nenhum ativo. A ideia aqui é que você estude esse ativo e tome a sua própria decisão, ok? E esse fundo é o KNCA11. Ele é um fundo gerido pela Quineia, que é do Grupo Itaú. Esse ativo ele foca em créditos, né, ligados ao agronegócio, como o CRA, que são os certificados de recebíveis do agronegócio, e LCA, que são linhas de crédito do agronegócio. E o que justamente chama atenção nesse tipo de ativo é o pagamento de renda mensal. Dependendo do fundo, os rendimentos eles são pagos através do pagamento de juros, né, ligado a esse setor. E isso acaba atraindo investidores que querem gerar, né, caixa de forma mensal. E para você ter uma ideia, se você pegar hoje 10 mil reais, uma taxa ali de mais ou menos 1%, que é o que esse tipo de papel entrega, você tem ali em média 100 reais mensais, que é um ótimo valor. E quais os pontos positivos que nós temos ao investir nesse tipo de setor? A primeira coisa é justamente a diversificação, né, que você pode inserir na sua carteira. É você ter acesso a um dos maiores setores da nossa economia, né? É você ter acesso a uma renda passiva mensal. E além disso, o quarto ponto aqui é você ter acesso a isso com pouco dinheiro. Se você for pensar bem, antigamente, investir nesse tipo de setor era algo totalmente inviável para a maioria das pessoas. Agora, uma coisa que eu quero te chamar a atenção é dizer para você que não existe investimento sem risco. Nesse setor, por exemplo, você tem o risco de oscilações, você tem o risco de inadimplências, né? Você tem o risco de dividendos variáveis e você tem, ainda mais, você tem ainda o risco do setor agrícola. O importante é você estar ciente de que quando você for olhar para um fiagro, não olhe simplesmente para o dividendo, porque às vezes o dividendo ali está pagando bem por um certo período, mas se houver uma crise nesse setor, ele não vai pagar o mesmo dividendo. Então, o importante é você saber que a escolha de um bom ativo não está relacionado só apenas ao dividendo. E para concluir esse vídeo, eu quero deixar bem claro que investir nesse setor é interessante por causa do pagamento mensal, e ainda por você estar exposto num dos maiores setores da nossa economia. E tem outro detalhe também que é a diversificação da sua carteira para quem já investe. E para quem não investe ainda, procurar entender como funcionam os fundos imobiliários, os fiagros, e começar aos pouquinhos, colocando um pouquinho de dinheiro, né, e vendo como funciona essa engrenagem, até chegar a um ponto que você venha ter uma carteira diversificada
e que você venha ter uma renda passiva que cubra os seus custos mensais, te trazendo a liberdade financeira, que essa é a ideia desse canal aqui, é trazer a você a liberdade financeira, beleza? Então, forte abraço a todos. Galera, não esquece de deixar o joinha, se inscreve no canal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!